Tradicional, bem pequenininha, umas 25 pessoas mais ou menos, pessoas de um costume, né, de muitos anos de igreja, cantando só aqueles hinos, culto de oração de quarta-feira, um programa bem normal, né, repetido por muitos anos. Então era uma congregação apenas quando eu comecei a pastorear. E começamos logo uma célula que era a nossa diretoria, né? Eu chamei a diretoria de uma célula, tendo lido o livro do David Show. Começamos assim a nossa primeira célula. Não, sejam bem-vindos. Não havia nada quase no Brasil ainda, como hoje, de células que tem tanto material e tanta gente. Já havia algumas igrejas, algumas comunidades já que trabalhavam em células, mas eu não conhecia ninguém desse pessoal. Então começamos a célula que nós chamamos primeiro de culto nos lares. Depois essa célula encheu a casa. Nós na época a gente não falava multiplicar, nós chamávamos de dividir a célula. Dividimos a célula, fizemos 2 cultos e durante 10 anos, né, trabalhando nesse formato, nós fizemos 12 células em 10 anos. Uma célula nossa tinha 94 pessoas, né? Era uma coisa... E nessa época, eu ouvi falar que Santarém tinha uma igreja que trabalhava em células. Eu nunca tinha vindo em Santarém, não conhecia nada para cá, nunca tinha ouvido falar no nome do pastor Eibe. Eu cheguei aqui em 99, e aí eu conheci o pastor Eibe. O pastor Eibe estava com 300 células na época. Esse prédio aqui, onde nós estamos, na sede, estava ampliando, ele era só metade do que ele é hoje, né? Então, desde essa época, o pastor Eibe começou, não tinha MDA ainda, né? Não se falava em MDA nessa época. O pastor Eibe começou a me dar uma assistência, que não chamava de discipulado ainda, mas ele começou a me orientar. No primeiro ano nós saímos de 12 células, nós fomos para 50 células. No segundo ano nós multiplicamos, fomos para 100 células, porque eu estava trabalhando muitos anos e produzindo, né, um amadurecimento da nossa liderança. Sejam todos bem-vindos. Então, eu aprendi multiplicação com o pastor Eibe. Ele me ensinou, nós somos devedores a ele, né, como multiplicar as nossas células. Em 2000, eu vim aqui para a primeira conferência. O pastor Eibe, então, me ensinou a falar em conferência. Aprendi isso com ele aqui em Santarém. Me ensinou a fazer conferências, né? Hoje nós fazemos muitas conferências. O pastor Eibe me ensinou eu lembro a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, ele me levou. Fomos para Bogotá em 2001, na Colômbia, conheci os idosos, primeira viagem que eu fiz. O pastor Eibe me inspirou para multiplicar a nossa igreja, né? Hoje nós temos 41 igrejas no Brasil, Estados Unidos, África, trabalhamos muito também na Índia, em alguns países da Ásia. Tudo isso veio como resultado, né, do discipulado e assim, como uma transição que nós precisamos fazer, como todos que estão aqui devem ter um interesse por esse assunto, porque provavelmente transição tem alguma coisa, né, a dizer para você. Antes de orar, eu gostaria que você esforçasse para permanecer acordado até o fim dessa reunião. Eu não sei se isso vai ser possível, mas eu prometo que vou. Diz que tinha o pastor estava pregando e o diácono dormiu na primeira fila. O pastor ficou muito chateado, e aí falou: ô irmã, acorde seu marido, irmã, por favor, o diácono está dormindo. A irmã amorosamente respondeu: pastor, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que acorde agora. Então, se alguém dormiu, eu mesmo vou dar um jeito de acordar e ficar tranquilo, não é verdade? Mas você pode, já desde o começo, ir trabalhando, ou se você tiver alguma pergunta, você por favor anote, à medida que eu vou falando, você anote a pergunta. Se você quiser perguntar na hora, já que está bem dentro do contexto, você pode perguntar que eu já respondo, a gente vai compartilhando. Ou se não, você anote depois, nós vamos ter um tempo para perguntas, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar, né? Eu
tenho costume, não sei qual é o seu jeito de orar, mas como temos tantas pessoas, se cada um for orar 1 minuto, a gente vai demorar muito tempo. E como Deus ouve as nossas orações ao mesmo tempo, então você pode orar. Peça que Deus dê a você revelação de transição. Não apenas que você ouça uma palavra, mas que você tenha entendimento espiritual do que isso significa para a sua igreja e para o seu povo. Então, junto comigo, levante a sua voz, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Pai, por esse tempo tão bom, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui agora, de poder conversar com estes irmãos, Senhor. Eu desejo, Pai, abençoá-los hoje, que haja graça, sabedoria e cura aqui, para falar, Senhor, sobre este filho. Eu abençoo, Pai. Muito obrigado, Pai. Inspira ele, Senhor, Pai, que realmente quer fazer nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Deus, será uma bênção esse tempo para nós estar juntos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu acho que, eu ontem não usei o microfone, deixa eu ver como é que está. Se faz diferença, fica a mesma coisa, mesmo tamanho, vocês acham? O senhor não vai usar. Tá tudo bem com vocês? Para mim tá bom também. Fica meio estranho que a minha voz está lá do lado, mas eu acho que vai ser bom. Até um pouquinho eu vou usar, porque eu quero escrever lá. Até um pouquinho eu vou usar. Olha, quando eu penso de transição, né, estudando essa palavra que é transição, e vem uma ideia para mim, né, de que transição é mudança. Vê se você pode pensar isso comigo, né? Transição é mudança, é alguma coisa que precisa mudar. Temos que mudar alguma coisa na nossa igreja, isso nós chamamos de transição. Ou seja, a gente fazia uma coisa de um jeito e agora a gente precisa fazer as coisas de outro jeito. Parece ser um momento especial da igreja, e a transição traz consigo algumas dificuldades, né? Porque toda vez que pessoas precisam mudar, elas têm que deixar aquilo que elas estavam fazendo para se adaptar a algo que elas não estavam acostumadas a fazer. O ser humano, ele vive passando constantemente por mudança. Não é essa palavra mudança, não é estranho ao ser humano, né? A família passa constantemente por mudança, então também não é uma palavra estranha à família. Toda vez que tem mudança, você tem que se adaptar agora a esse novo tempo. Por exemplo, um casal de jovens quando casam, o casamento é uma mudança significativa na vida das pessoas, mas eles se adaptam, né, ao relacionamento um com o outro, ficam 2, 3 anos casados, e aí vem o primeiro filho. Quando vem o primeiro filho é outra mudança de novo, tem que adaptar tudo de novo, parece que a vida está começando de novo, mas aí tudo bem, acostuma e vai embora. Depois vem várias mudanças no meio, mas uma mudança muito grande que vai vir de novo lá na frente, que eu estou vivendo isso, é quando os filhos casam, né? Eu e Sinora, minha esposa, temos 3 filhas, 2 já casaram e uma vai casar agora. Então lá na minha casa era eu, minha esposa, 3 filhas, então era eu e 4 mulheres, e só eu de homem em casa. E daí a pouco começa a aparecer uns abençoados na minha casa. É uma mudança muito grande, né? Uma voz grossa dentro de casa, não é a minha voz, é alguém. E que mudança complicada, né? Mas é uma mudança que já aconteceu. Agora, nesse momento, eu estou passando pela mudança de ter netos. Eu estou aprendendo a ser avô. Então me chamam de avô, eu acho que ele vai comigo, eu penso que é com o vizinho, alguém, porque eu não acho que eu sou avô, né? Tenho cara de avô, mas me chamam de avô, eu estou aprendendo, eu sou meio estranho assim. Aí eu falo para minha netinha, olha vovô, eu falo, mas eu acho que não é eu, não é possível. Mas são mudanças da vida. Na família passamos mudanças, a casa sofre muitas mudanças. Por exemplo, os eletrônicos que você tem na sua casa,
mudaram muito nos últimos anos. Aquela televisão gordona que tinha na sala, quase 300 quilos, não tem mais lá. Agora a televisão é uma telinha bem fininha, o computador, né, agora é desse jeito, o telefone celular, né? Quando eu fico pensando que a gente tinha um telefone fixo em casa, que tocava lá na sala, e aí tinha, atende lá fulano, quando instalava o telefone, quando tocava todo mundo corria para atender, e aí eu atendo, né? Mas um tempo depois, ninguém mais quer atender. Agora não, celular, a sociedade muda demais, e a gente aceita essas mudanças, porque nós entendemos que as mudanças são para o nosso bem, mas tem um lugar que as mudanças não são bem-vindas muitas vezes, que é na igreja. A igreja é um dos lugares mais difíceis da gente fazer mudanças. Por que será? Porque as pessoas acham tão difícil e complicam tanto. Nós temos um problema, eu acho, né, me parece, que nós temos um problema de terminologia quando a gente quer fazer mudança. As pessoas não entendem o que a gente quer fazer. Nós temos um problema de sentimentos. O brasileiro é muito sentimental. Na igreja, se você quer mudar uma estrutura, ele acha que você quer mudar as pessoas. Então, por exemplo, você vai mudar uma mesa de lugar, as pessoas resistem à mudança porque elas se veem naquela mesa, né? Se mudar isso aqui é como se estivesse mudando a minha vida. Então, uma grande dificuldade de fazer mudança é que as pessoas confundem, né, estrutura com pessoas, e elas não querem mudança. Então eu queria pensar um pouquinho, né, como que vai ter que mudar, ou muda. Eu gosto de 2 N's quando eu falo sobre isso: ou muda ou morre, ou muda ou morre. Não há muitas outras possibilidades. Ou uma igreja muda, ou essa igreja morre. Fala, meu amigo. Desculpe, mas o senhor está com o controle do ar? Porque está fechado ali, está vendo o ar. Está aqui embaixo. Aonde que está aí? Ele está com problema já. Quem é que pode trabalhar aqui? Porque eu não... Vê aí para mim quem pode resolver. Você pode ir. Quem sabe? Como lá em Curitiba não tem ar-condicionado, não sei mexer. Essa mudança para mim é muito difícil, irmão. Então alguém pode me ajudar a mudar aqui? Está gelado, aqui é quente. Está muito gelado aí? Está gelado ou está quente? Está quente para ir? É porque não abriu o... Eu acho que é só abrir o... O negócio lá, porque eu vejo aí. Eu não sei, irmão. Então, vê se resolve, porque eu também... Eu achei que eu estava com calor, porque quando a gente vem para Santarém come muito engorda. Eu falei, já estou sentindo os efeitos de ter comido tanto aqui. Vamos lá então para a mudança. Vamos pensar, né, de que transição é mudança. E quando nós vamos... Como é que a gente pode facilitar uma mudança? Eu vou rapidamente mencionar 3 aspectos importantes da mudança. Depois eu quero abrir, né, para a transição, principalmente para vocês fazerem perguntas. Eu não sei que momento você está vivendo lá na sua igreja, então só vou dar um panorama que eu acho que vai ajudar as mudanças. Depois você me faz as perguntas. Primeira coisa, se você for mudar, se você é um pastor e você quer mudar, né, o andar da sua igreja, o resultado da sua igreja, se você quer um resultado diferente, uma coisa que não é possível é querermos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso não funciona. Se você fizer a mesma coisa, você sempre vai ter o mesmo resultado. Então, se você quer um resultado diferente, você precisa mudar. Nossa igreja era pequena, tinha 25 pessoas, eu queria um resultado, eu sempre sonhei em ser, era o meu sonho de ser o pastor de uma igreja com muitas pessoas. Então eu tenho que mudar algumas coisas na igreja se eu quero um resultado diferente. Se eu ficar fazendo tudo que a igreja está fazendo, eu vou continuar. Ela já estava fazendo o que fazia por uns 5 anos. Em 5 anos eles estavam com 25 pessoas. Se nós não mudarmos, vai passar mais 5 anos, eles vão estar com 28. Né? Vai passar mais 10, eles vão estar com 35. Vai passar 50 anos, eles estão com 70. Então eu não queria isso. Então nós entendemos que era necessário. E aí já está funcionando agora? Acho que está ligado. Só botar a mão lá, ver se tá. Eu acho que é.
do João. Tá ligado. Eu acho que ele não está ligado. Mas ô Mauro, talvez. Vai lá, pede socorro, que antes que todos desmaiem coletivo. É isso, então vamos lá. Eu estou falando transição, não arrebatamento, né? Não partido. Ok. Bom, então vamos pensar. Se você quer mudar, você precisa comunicar isso à igreja. E para mim aqui tem uma grande dificuldade, que muitas vezes nós queremos mudar, mas não sabemos comunicar a mudança que nós queremos fazer para a igreja, porque ela não é muito clara dentro de nós. Então, primeira coisa, se você quer fazer uma mudança, você é um pastor, você é um líder, você precisa desenvolver uma visão bem clara. Abacuque 2:2. A visão tem que ser muito clara. A visão. O que é a visão? A visão fala, né, daquilo que você vai ser, aonde você quer chegar. A visão fala de futuro. Paulo disse: eu não fui desobediente à visão celestial. A visão sempre será uma dádiva de Deus. A visão não é uma coisa que você escolhe, a visão é uma coisa que você busca em Deus. É Deus que te dá a visão. Deus apareceu a Moisés e diz: Abraão, sai da tua terra e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Isso é uma visão, é o lugar que Deus mostra. Então aqui é muito importante, você tem que ter uma visão muito clara. Por exemplo, Pastor Eibe, a visão do MDA, é uma visão muito clara. Quando o Pastor Eibe fala, você entende. Mas quando você vai pôr o negócio em prática, é complicado. Por quê? O que acontece? Acontece que a visão do Pastor Eibe, ela foi dada por Deus, e a visão que você vai ter também tem que ser dada por Deus, ainda que seja a mesma visão, mas tem que ter a revelação. É como salvação. Por exemplo, todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, até antes de converter. Que é a conversão? É a revelação dessa verdade. Então, quando essa verdade é revelada dentro de você, você é salvo. É uma experiência pessoal. O outro vai ter a mesma experiência, mas uma revelação pessoal. Então, para mim, essa questão da visão, de você entender a visão que Deus tem para você, é muito importante. Quando eu comecei a igreja, eu falei: gente, essa é a nossa visão, a visão que eu tenho, que Deus tem me dado, né, para praticarmos nesse lugar. Qual é a nossa visão? Qual a minha visão? Só para exemplificar. Deixa eu pegar a visão do pastor aí, a visão do MDA. Ganhar multidões e cuidar bem delas. Essa é a visão, né, do MDA. Ganhar multidões e cuidar bem, né, do discipulado. Tudo isso que você sabe. Isso é visão. Então a nossa visão é amar a Deus e servir as pessoas. Mateus 22, 37 e 39. Primeiro mandamento, segundo mandamento. É a nossa visão, né? A visão tem que ser bem sucinta, tem que ser fácil de comunicar. Se você chegar lá em Curitiba, você vai ver uma frase assim: amor e cuidado. Isso é a nossa visão. Então tudo que nós fazemos na igreja, meu irmão, seja bem-vindo. Tudo que fazemos na igreja, eu acho que com 5 minutos mais o povo ainda respira. Agora, passou disso, eu não sei. Tudo que nós fazemos na igreja tem esse objetivo: amar a Deus e servir as pessoas. Tudo. Quando eu comecei a igreja, eu comecei com esta visão. Nós amamos a Deus. Então as coisas que nós fazemos, elas evidenciam nosso amor por Deus e como servir as pessoas. Diga assim: visão. Visão. Então você tem que ter uma visão bem clara se você quer que as pessoas sigam você. A visão tem que ser clara. Pessoas não gostam de seguir visão que não é clara. Por exemplo, quando você vai pegar um ônibus, aquele letreiro ali na frente, aquilo ali é visão, ou seja, está dizendo para onde aquele ônibus vai. As pessoas não pegam ônibus que não tem visão, que não diz para onde vai. Assim a igreja também. Muita gente não embarca no seu ministério se você não disser para eles para onde você vai estar indo. Isso é visão. Glória a Deus. Aleluia. Ok, então visão, a visão clara, tá certo? Tá. Então defina em Deus a visão para você, para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua cidade. Decida. Algumas pessoas aqui, talvez me ouvindo falar, puxa pastor, eu não sei muito bem, né? Porque você vai perceber algumas dificuldades que nós temos.
E eu espero te ajudar daqui para frente. Visão. Diga assim, visão clara. Visão clara. Diga destino claro. Destino claro. Então isso é visão. Agora você tem que acreditar na visão. Porque tem pessoas que acreditam para os outros, mas elas não acreditam. Por exemplo, né, parte da nossa visão de conquista é plantar 100 igrejas ao redor do mundo com 1000 pessoas, cada uma 100.000 pessoas. O Mauro está aqui, pastor da minha equipe, eu acredito nesse negócio. Essa é a minha visão do futuro. Eu acredito, nós temos 41 igrejas e eu trabalho para isso, eu acordo pensando nisso. Essa é a minha visão ministerial. E tudo que eu faço está dentro, está apontando, todo mundo sabe isso na igreja, todo mundo sabe. Quando o Mauro, ele me ouviu, ele falou, puxa, eu quero, é isso que eu quero te ajudar a implantar essa visão. Ele está lá em Porto Velho, né? Um outro jovem pastor, né, foi para os Estados Unidos, ele disse, pastor, quero te ajudar a implantar essa visão, ele quer plantar 30 igrejas nos Estados Unidos para completar isso aqui, né? Outro lá da África, então a visão é clara, todo mundo sabe que eu vivo para isso, isso é visão, então comunique aquilo que Deus te deu, aquilo que você recebeu de Deus, visão. Algumas pessoas, lá na igreja de transição é muito difícil, mas por que é difícil? Porque as pessoas às vezes só sabem onde estão, mas não sabem ainda para onde vão. Então seja bem claro, dizendo para elas para onde que você está indo, e convide elas para irem com você. Isso é visão, ok? Depois da visão, você tem a visão clara do que Deus te chamou para fazer. Você precisa desenvolver a cultura do reino. O que é essa cultura do reino? Isso aqui são os valores da sua vida, os valores que vão acompanhar a sua família, os valores da igreja. Tem que ser aqui voltados e conectados com a visão. Tem pessoas que têm uma visão, mas os valores não são coerentes. Aí uma pessoa chega na igreja, ela ouve o pastor falar, mas esse homem não é coerente. Ele fala uma coisa e ele vive outra. Não tem coerência nessa igreja. Pessoas não seguem líderes incoerentes. Então é muito importante, se a nossa visão, por exemplo, é amar a Deus, então os nossos valores na nossa igreja têm que estar focados na nossa visão de amor a Deus. Então como é que você acha que a nossa igreja é? Se nós amamos a Deus, o que a gente faz? A gente ora de vez em quando. Os nossos cultos são bem rapidinho, porque a gente não quer gastar muito tempo, quer ir embora ver televisão. É isso que você imagina da nossa igreja? Você me ouvindo falar, como é que você imagina que é a nossa igreja? Me ajuda aí, para você ver se você compreendeu. Vibrante, muita adoração, muito quebrantamento diante de Deus. Trabalho forte. Palavra de Deus, a Bíblia é muito forte para nós. Oração. Amor ao próximo. Aí já vou para outra coisa, só para te entender, muito bom. Até aqui, tudo que você busca do Espírito Santo, encontro com Deus, manifestação da glória de Deus, jejum, toda essa coisa forte, porque nós amamos a Deus, essa é a nossa visão. Agora se eu falo, a nossa visão é amar a Deus, aí você pergunta, pastor, você jejum? Não, eu não jejum. Você ora de vez em quando, né? Você, não. Está entendendo? Então isso aqui, tem que ser coerente. Se você chegar lá na nossa igreja, não precisa nem ficar escrevendo a visão, você vai ver essas coisas acontecerem. A visão é aquilo que você é, como você vai ser conhecido. Aí veja só, se a nossa visão é amar a Deus e servir as pessoas, aí já vem agora, dentro do mesmo aspecto, a cultura do serviço. Como é que, se nós falamos que servimos as pessoas, como é que você imagina que é a nossa igreja? Me fale aí, em relação às pessoas. Cuidado, né? Por exemplo assim, chegam lá na nossa igreja, você chega no estacionamento, não tem ninguém a receber. Você vai dar um jeito de pôr seu carro, leva um canto, alguma coisa. Aí você chega na porta, entra, né? Ninguém olha para você. Você senta, participa do culto, vai embora, ninguém fala com você. Você imagina que a nossa igreja é assim? Não. Se é uma igreja que cuida das pessoas, como é que você imagina que é a nossa igreja? Tem que ter um bom... Quando você chega no estacionamento, tem um time de 15 a 20 pessoas esperando você no estacionamento.
eles estão sorrindo para você, eles estão orientando. Irmão querido, põe o seu carro aqui, você precisa de alguma coisa? Nós temos, né, Ministério de Acolhimento na porta, né, sempre vai ter em torno de 30 a 40 pessoas esperando por você, apertar sua mão. Primeira vez que você vem aqui, seja muito bem-vindo. Aí a pessoa senta, né? Então nós somos cuidadosos com as pessoas. Nós cantamos parabéns para todas as pessoas que vão na nossa igreja, todas. Não há um membro da nossa igreja que não ganhe presente de aniversário. Nós cantamos parabéns para todos eles, porque a nossa igreja cuida das pessoas. Entendeu? Essa é a nossa visão. Então o valor tem que ser coerente com a visão. Você está entendendo? Nós levantamos todo mês 9 toneladas ou mais de alimento para ajudar as famílias necessitadas. Esta é a nossa visão de cuidar das pessoas. Então, se eu tenho uma visão que eu falo, nessa igreja nós cuidamos das pessoas, é a nossa visão. Aí você chega lá e você não vê nenhuma ação em favor das pessoas. Você fala, mas que visão é essa? Isso é incoerente. Eu não aceito essa mudança, as pessoas dizem. Por exemplo, na visão do pastor Eigo, de ganhar, né, multidões. Quando você chega em Santarém, em Fortaleza, você vê multidões? Você vê coerência na coisa. Né? Quando você vê o Eibe falando, você vê essa paixão dentro do coração dele, claro, é coerente. Então, se há coerência, a igreja passa a ter sentido. As pessoas começam a entender a igreja. Não, então eu sei o que o pastor está querendo. O nosso pastor, né, está querendo amar a Deus. Gente, quando você traz essa visão para a igreja, bem poucas pessoas na igreja não vão querer amar a Deus. Né? Quando você traz a visão de ajudar o próximo, bem pouco, pode acontecer. Mas aí a pessoa tem que ser muito ruim. Se ela já conheceu a Jesus, ela vai entendendo as coisas. Por exemplo, né, quando nós começamos, o que é que eu fazia para as pessoas entenderem a visão? Nós fazíamos culto, falava, gente, vamos orar porque nós amamos a Deus. Você ama Jesus, deixa seu coração fluir. Então nossos cultos eram fortes. Aí terminava o culto, nossa igreja ainda bem pobrezinha, os irmãos não tinham carro. Nós trabalhamos juntos, eu com a igreja, e compramos uma Kombi. Então terminava o culto, eu pegava todos os velhinhos, todas as pessoas que não tinham carro, todos eles, depois de atender todo mundo, eu ia levar pessoa por pessoa em casa, com a Kombi. Porque isso, aí eles falavam, essa visão do pastor é interessante, né? Aí no começo falaram, muito bonito o que o nosso pastor faz. Até que você vai passando essa visão para a igreja, né? Filipenses 4:9, tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu, tudo que você ouviu, tudo que você me viu fazer, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Entenderam? Então, você começa a desenvolver a cultura bíblica, ou a cultura do reino de Deus, para a visão que Deus te deu. Você faz esse negócio ficar coerente dentro da sua igreja, faz as pessoas entenderem. Na nossa igreja, nós temos uma visão. Apresente a visão de uma forma apaixonante, como Josué e Caleb apresentaram quando voltaram da terra prometida. Tinha dificuldade? Sim, tinha, mas o fruto, o cacho de uva é bonito. Eles falaram com empolgação, eles estavam dispostos a darem a vida deles por aquela visão. Então, querido e querida, não há igreja que se deixe mudar até que homens e mulheres estejam prontos a morrerem pela visão que receberam de Deus. Se você está disposto a gastar a sua vida, o primeiro, a gastar a sua vida por uma visão que Deus te deu, as pessoas vão começar a acreditar nessa visão. Então, primeiro visão, segundo, cultura do reino. Isso você tem que trabalhar, para poder comunicar e dizer, gente, vamos mudar nisso aqui, né? Faz tanto tempo que eu lembro, nossa igreja tinha uma ajudar os pobres, ela tinha também, toda igreja tem ação social, nossa também tinha. Então era dia de ceia, era dia de ajudar os pobres, era bem legal. Eles traziam todo mês a mesma coisa, colocavam uma caixinha ali na frente, bem pequenininha, falava, gente, vamos ajudar os pobres. Eles traziam macarrão, fubá e sal. Eu falei, a vida dos pobres já está Saudade. Agora vai enfiar sal nos coitados, fubá e nada mais. Era a visão deles. Mas quando eu propus a eles aqui uma visão de cuidar das pessoas, e para cuidar das pessoas nós podemos e devemos fazer, ter ações.
Quais são as ações que nós vamos fazer que vão trazer clareza a essa visão? Então nós vamos, cada célula vai trazer 30 quilos de alimento para a gente doar para os pobres, ok? Então na nossa igreja, isso é muito forte, se isso acontece. Domingo passado eu estava no último culto, e eu tinha atendido um irmão, que ele veio das drogas, e uma vida muito terrível, e ele perdeu o emprego, ele e a esposa, começaram a passar dificuldades, cortaram água, cortaram luz, ficou sem nada, só tendo alimento em casa. E ele me falou, estava falando comigo assim no aconselhamento, falei, meu Deus, esse homem é membro da minha igreja. Uma igreja que diz que tem visão de amar a Deus e servir as pessoas, alguma coisa tem que acontecer. Aí eu falei para ele, irmão, eu quero, busca Deus que Deus vai mover na sua vida, eu estou certo disso. Eu fui para casa e falei, Deus, o que é que o Senhor vai fazer através de nós, para esta visão, né, ser manifestada através de uma cultura do reino de Deus? Eu estava pregando domingo à noite, meu tema era Faz de Novo, Senhor, e aí eu falei, olha, você precisa que Deus faça algo na sua vida. Eu nem tinha feito apelo, ele saiu do lugar e veio para frente, ficou chorando ali, eu estava olhando para ele e falei, meu Deus, ele está clamando ao Senhor por resposta, numa igreja que cuida de pessoas. Tem coisas que Deus quer dar às pessoas, mas Ele não pode dar do céu, Ele tem que usar a igreja, então tem que explicar isso. Aí eu olhei para ele, o Espírito Santo falou assim, meu filho, dá o que você tem para ele. Eu tinha 50 reais, eu falei, fica de pé, olha para mim, abre as suas mãos, Deus vai suprir a sua necessidade. Eu falei, olha, o que eu tenho eu vou dar para você. E eu peguei, as pessoas não viram, eu coloquei o dinheiro na mão dele, tinha mais pessoas lá na frente. Aí alguém chegou e colocou dinheiro, e veio mais gente e colocou dinheiro, começaram a colocar dinheiro, e as mãos dele encheu de dinheiro. E eu falei, agora quem está precisando de parte desse dinheiro sou eu, me dá, reparte comigo, irmão, que a gente tem a cultura de repartir. Deram 2.460 reais para ele naquela hora, porque é uma igreja que tem visão, irmãos. Aleluia. É uma igreja que tem cultura do reino de Deus. Então, o que eu ensino para a igreja? Eu ensino essas coisas que são coerentes com a visão que Deus nos deu. E as pessoas, elas se permitem serem mudadas. Isso nós chamamos de transição. De uma igreja que só pensa em si, para uma igreja que vai pensar no outro. Esse é a nossa transição, a nossa mudança se deu assim. Bom, depois que você tem clareza na cultura do reino, lá na sua igreja, está claro, você tem a visão, você tem a cultura. Uma coisa muito importante, você vai precisar de uma estrutura. Estrutura. O que é estrutura? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma garrafinha com água. Me diga o que é o conteúdo e o que é a estrutura. O conteúdo é a água, a estrutura é a garrafa. Isso aí. Qual dos dois é o mais importante? Os dois. Os dois são importantes. Os dois. Sem essa estrutura não poderia ter essa água aqui. Não é verdade? A estrutura existe para valorizar o conteúdo. A água passa a ter muito valor por ela estar dentro dessa garrafa. Se essa mesma quantidade de água estivesse exposta na beira do rio aqui da Amazônia, ela valeria quanto? Quase nada, mas aqui ela vale R$2. Na beira do rio ela ia prejudicar. Na beira do rio, exato. Então o que acontece? A estrutura existe para dar valor ao conteúdo. A estrutura existe para dar valor à cultura que nós temos na nossa igreja. Sem a estrutura, nós não conseguimos desenvolver a nossa cultura. Agora, o que acontece? Quando nós não entendemos isso, nós queremos mudar estruturas sem apresentar cultura e visão. As pessoas falam, nós não queremos mudar. Elas não entendem mudança. E o pior é que algumas pessoas colocam a estrutura no lugar da visão e também da cultura. E muitas igrejas fazem isso. A estrutura, eu vou te perguntar, essa garrafa poderia ser substituída por um copo, sim ou não? Sim.
Mas a água não pode ser substituída. A água não pode, mas a estrutura pode. O que as pessoas fazem? Elas mantêm a estrutura e trocam o conteúdo. O conteúdo a gente troca, mas a estrutura a gente não troca. Não, irmãos. Não, por exemplo, isso aqui é uma estrutura. Isso aqui é uma estrutura, tá certo? Uma estrutura. Essa estrutura pode ser trocada por uma outra cadeira de almofada? Pode, sem problema. Pode ser trocada por um banco, pode ser trocada por uma poltrona. O que não pode trocar é a pessoa que senta aqui. Isso não pode. O valor não é cadeira, o valor é a pessoa. Então, algumas pessoas, elas não entendem que quando nós queremos mudar a estrutura e não os valores nem a visão. Mas como ela não sabe onde está a visão, ela não sabe onde está a cultura, ela mistura com a estrutura. E ela diz, você não mexe aqui. Porque ela não consegue separar as coisas. Porque nós não explicamos para elas o que é uma coisa e o que é uma outra coisa. Eu contei a história de um pastor amigo meu, que eu estou ajudando muito ele a fazer uma transição na igreja dele. E ele tem aqueles bancos na igreja bem antigos, de madeira. Talvez alguns de vocês tenham, não tenham problema com isso, que eu tinha isso na igreja também. Era uma herança bendita. Aí, lá nessa igreja, cada família que doou um banco daqueles muito caro, colocava uma plaquinha no lado. Esse banco foi uma doação da família de tal. E aí colocava o banco lá. Isso passou naquela igreja a deixar de ser uma estrutura para ter valor dentro da cultura. Aquilo passou a ser um valor. Aquilo passou a ser a visão da igreja. E o irmão abençoado que doou o banco já morreu. Eu falei, pastor, vende esses bancos. Não, Deus me livre, irmão, que eu vou mexer com a memória do abençoado. Ele não está mexendo, é como se ele estivesse mexendo com a pessoa, mas a pessoa não está ali. Mas isso, a estrutura toma o lugar, o valor da pessoa. Na nossa igreja, a estrutura a gente muda qualquer hora, mas não mudamos pessoas. Então, quando eu vou fazer uma mudança, eu tenho que falar, gente, eu não estou mudando pessoas, eu estou mudando a estrutura. Aí, você não vai. Não vou mudar você. Muitas pessoas têm nos cargos da igreja, que é estrutura, como se fosse cultura. E aí elas não querem deixar mexer nessas coisas, porque mexer naqueles cargos é mexer com as pessoas, e não é a mesma coisa. Os cargos é a estrutura, as pessoas são cultura, são a visão da igreja. Visão e cultura não se muda, a estrutura a gente pode mudar, mas tem que dar essa notícia para as pessoas, que muita gente não sabe. Está tudo bem aqui, querido. Muitas pessoas vêm a Santarém. Quando eu cheguei aqui, eu não vim atrás. Gente, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada do que eu ia encontrar. Então, sabe o que eu vim aqui fazer? Me falaram que o pastor Eibe era um homem, muito abençoado e tal, e que ele tinha células. Células é o que? Cultura ou estrutura? Estrutura. Tinha células e eu vim atrás das células. Quando eu cheguei aqui, primeira noite que eu sentei para conversar com o pastor Eibe e a Andréia, eu fiquei maravilhado com o quê? Com as células ou com o Eibe e com a Andréia? Com o Eibe e com a Andréia. Eu nem pensava mais em célula. Eu estava maravilhado com aquele homem, com aquela mulher. Eu falei, meu Deus, como eles podem amar tanto, como eles podem ser tão queridos. Eu fiquei uma semana com eles aqui. E eu fui embora. Irmãos, eu posso riscar um pouquinho aqui no seu... Não, pastor. É do Mauro? Então se é do Mauro, é meu filho, eu vou riscar, é tudo. Olha aqui, ó. O Eibe me deu, depois de uma semana de conversa, ele fez uns risquinhos assim, falou, de novo, isso aqui é uma célula, aqui em cima é um supervisor. Eu fui embora com uma folhinha assim.
Tudo que eu levei, cheguei lá, minha equipe falou, irmão, o que você trouxe? Você foi em Santarém para trazer uma coisinha dessas? Porém, dentro de mim, tinha sido plantada uma visão e uma cultura do reino de Deus. Essa é a grande diferença. Eu tinha uma visão e tinha uma cultura do reino. Agora eu queria viver a minha vida em cima dessa visão, em cima dessa cultura. E aí aos poucos eu fui desenvolvendo a estrutura. Mas com o passar dos anos, a notícia espalhou, né, de que a igreja em células cresce. Talvez não é o seu caso, mas muita gente vem a Santarém apenas por causa da estrutura. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu vou chegar lá na igreja. E aí, queridos, ao invés de começar por aqui, ele quer começar por aqui. E essa ordem é muito importante. A ordem no reino de Deus é importante. Se você inverter a ordem, você vai ter muitos problemas. Tem gente que chega na igreja maravilhado com a estrutura e fala, agora a gente vai fazer assim, a gente vai montar uma célula, e esse irmão vem para cá, e a gente vai discipular você e tal. Tudo estrutura mata, e as pessoas falam, nós não queremos mudar. Nós não queremos mudar. Porque elas, se não for mudar, se não for dado uma visão clara e mudado os valores dentro, uma pessoa não muda pela estrutura. Ela muda quando muda a cultura, quando muda a visão, quando ela muda por dentro. Só muda por fora depois que ela mudar por dentro. Então a visão e a cultura vão ajudar a mudar por dentro. A visão e a cultura precisam ser reveladas. A estrutura pode ser comprada. Você compra livros, você compra apostilas, você compra DVDs e tal, você compra a estrutura. E eu vejo gente compra, eu mesmo já comprei demais. E compra a estrutura, e compra, e aí você chega lá, né, e você mostra para o pessoal, e vai. As pessoas dizem, nós não queremos mudar. E nós não entendemos, ficamos frustrados. Mas de uma vez, eu penso que você entende essas coisas. Então você começa, a estrutura é importante, claro que é. A estrutura é muito importante. Nós não podemos abrir mão da estrutura, senão nós não vamos conseguir desenvolver a cultura. E se não desenvolver a cultura, você não vai poder viver numa visão clara. Mas a estrutura tem o seu lugar. Eu me movo, e eu venho a Santarém, e eu vim todos esses anos. Eu acho a estrutura maravilhosa, mas a estrutura pode mudar. Se o Eibe não mudar, tá bom para mim. Se o coração do Eibe não mudar, tá bom para mim. Se a visão do Eibe não mudar, tá bom. Gente, eu conheço o Eibe por mais de 15 anos. O Eibe ficou na minha casa, logo em 92 mais ou menos, ficou na minha casa, ele, a Andréia e as crianças. 15 anos depois eu viajei com o Eibe para a Índia, nós ficamos 10 dias lá, viajando e trabalhando, convivendo na mesma casa. O Eibe é o mesmo homem, a visão não muda, a cultura não muda. Mudou a estrutura tantas vezes já, mas ele continua a mesma pessoa. Então quando nós queremos fazer uma transição, nós temos que deixar as pessoas conhecerem a nossa visão e comunicar com clareza a nossa visão. Nós temos que deixar as pessoas conhecerem a cultura do reino que está em nós, e a estrutura a gente vai construindo junto. Aí as pessoas vão dizer assim, nós queremos mudar. Discipulado e células são ferramentas de uma estrutura maravilhosa que nós encontramos em Santarém hoje no Brasil. É uma estrutura. Pode mudar? Pode mudar. Não é pecado mudar a estrutura. Não é pecado tirar banco e colocar cadeira. Tirar cadeira e colocar poltrona, mas tem gente que acha que é. Entendeu? Então nós temos que mudar a mentalidade das pessoas. Jesus disse que não é para a gente tentar colocar vinho novo se os odres foram velhos. Mas tem que ter o vinho novo. Não adianta você querer, né, mudar os odres se o vinho é velho. Então primeiro, veja só o que o Senhor diz. Primeiro, o vinho. A visão e a cultura. Depois, a estrutura. Não tente mudar a estrutura para depois você plantar a visão, que não vai dar certo. Essa transição vai ser muito problemática e vai ser difícil. Mas se você, eu pelo menos acho, espero que essa introdução
te ajude a entender um pouquinho, né, a facilitar um pouco a transição. Quando Josué e Caleb, eles viram a terra, eles voltaram, eram homens de visão, mas 10 dos espias não tinham visão. E como eles não tinham visão, eles não conseguiam caminhar na transição. Isso para eles era muito difícil. Pessoas sem visão terão dificuldades para fazer a transição, muita dificuldade. Então olhe que nem Eliseu, né, e peça: Deus, me dá visão. Geazi, eu quero que você enxergue para você poder fazer a transição. Eu queria abrir para perguntas para vocês, porque aí a gente pode caminhar. Isso aqui é só uma introdução que eu acho que talvez vá te ajudar no processo. Mas agora vamos falar especificamente sobre transição, aquilo que é a sua angústia, aquilo que você precisa me perguntar. Por favor, vamos aqui, depois lá, todo mundo vai poder perguntar. Vamos lá, meu irmão. Pastor, eu tenho duas perguntas. Vai lá. O tempo dessa mudança que o senhor levou. E a segunda pergunta é visão e alvo. Visão e alvo. Tá. Porque Ok. colocou duas coisas aí, eu queria entender. Tempo de mudança. Eu gosto de usar a transição para mudança. Quanto tempo leva a mudança de uma igreja? Eu comecei há 30 anos atrás e não terminou ainda. Eu acho que não completa a obra até Jesus voltar. Sabe por quê? Veja só. Tá? Uma vez que nós já implantamos a visão e a cultura, aonde que você acha que a gente tem que mudar? A estrutura. Isso aqui nós não mudamos. Isso não muda. Entendeu? Isso a gente não muda muito na igreja. A menos que a igreja seja muito pecadora. Isso aqui a gente acha lá no meio da igreja, porque tem que ter valor do reino de Deus na igreja. Se você está pastoreando uma igreja que não tem valor do reino de Deus, está feia a coisa. Então eu preciso só definir a visão, o que vocês vão fazer com a cultura. Mas está lá no meio, está dentro de você já. Você não tem que vir em Santarém para ter valor do reino de Deus. Você já tem valor do reino de Deus. Então o que você vai transicionar, o que você vai mudar, uma vez que você tem a visão e tem a cultura? A estrutura. E a estrutura tem que mudar sempre. Você muda lá, gente, nós já mudamos célula não sei quantas vezes. Disse, meu Deus, meu Deus. A estrutura tem que mudar. A estrutura envelhece, é como roupa. Você não fica com uma roupa, tem que mudar. Então eu falo, quando é que termina essa transição? Entendendo transição como o fator mais importante da estrutura. Por quê? Amar a Deus, que é a nossa visão. Sua igreja ama a Deus? Ela pode não ter uma linguagem bem clara, mas quando você me viu falar aqui, sua igreja ama a Deus. E se ela não ama desse jeito, é só dar uma trabalhada. Eles concordam comigo? Sim. Ok? Agora lá, pensando de ajudar o próximo. Sua igreja reparte uns com os outros? Talvez é só melhorar, não tem que mudar isso. Agora já não reparte mais. Não, a gente vai repartir mais, a gente já repartia. Então a estrutura é que você vai ter que mexer o tempo todo. Você está entendendo? É na estrutura que é o negócio. Que a estrutura é o que vai conter o conteúdo. Então, eu não digo para você, por favor, meu irmão, não digo para você que você começou daqui a 5 anos, implantou célula, implantou discipulado e agora está resolvido sua vida. Daí a pouco você vai ter que criar mais coisas lá dentro da estrutura, mover. Tem que estar mudando. Família, sua família é assim? Não é desse jeito? Está sempre mudando. Agora casei os filhos. Não mudo mais, é assim? Agora aposentei, não mudo mais, é assim? Agora morri, é assim? Vai mudar até o último dia. Entendeu? Então, para mim não para de mudar. Se parou de mudar, começou a morrer. Só não muda quem está bem no finalzinho quase morrendo. Mas quem está cheio de vida tem que mudar o tempo todo. Então, a mudança é uma realidade todo dia. Eu animo vocês que se você veio pensar que a transição começou e vai terminar, vai longe. E só muda quem está vivo. Eu gosto de pensar, vivo mudando o tempo todo. Eu já não sei quantas mudanças. Meu Deus! Nós compramos um prédio muito grande. Quando entramos nesse prédio, eu falei, Deus! Nosso prédio cabe, nosso estacionamento cabe quase 800 carros. Nós temos uma área construída de quase 8 mil metros quadrados. Eu falei, Deus! Não preciso mudar mais. Doce ilusão.
Se você está vivo, se você está crescendo, o sapatinho vai ficar apertado, né? Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Eu gosto disso. Então, para mim, mudança é sinal que você está vivo. Leve essa notícia, gente, vamos mudar que a gente está vivo, gente. Olha a nossa igreja, né? A gente tem que mudar por causa disso. Nós, por exemplo, né, agora nós estamos abrindo uma igreja nova no centro de Curitiba. E eu estou empolgado demais com essa igreja, porque essa igreja é uma igreja para um grupo de pessoas de uma classe que nós não estamos trabalhando tanto, que é a classe A e B, um povo mais top, para jovens casais entre 30 e 40 anos, que falam inglês. É outra coisa, meu Deus, que desafio começar uma igreja dessa, gente, é um desafio, mas eu falo, gente, estamos vivos, vamos começar um negócio novo e tal. Então, novidade. Você gosta de comer pão velho? Pão velho, aqui em casa só pão velho. A gente gosta mesmo de pão velho. Quando o pão tá velho, que coisa boa é pão velho. Mas eu não gosto disso. Respondi, meu amigo. Valnei, Batista de Para, interior de São Paulo. Deus abençoe você. Fala, meu amigo, depois nós vamos ver. Só no pão velho, porque assim, você pegou o pão velho, corta em empatia, colocar um azeite, colocar um orégano, colocar no forno, dar uma aquecida. Já mudou, meu amigo. Essa é boa, você podia vir aqui, já muda, você veio no meu lugar, eu vou embora, vai fazer é legal essa ideia, muito legal, muito legal. Tem pastor que fica com limão na mão a vida toda. Limão, ministério assíduo. Você não tem prazer naquele negócio. Dá um jeito de fazer a limonada, aquele trem, meu amigo. Aperta daqui, aperta ali, muda aquele negócio. Então, mudança, gente, líder que não sonha com mudança, que não está impregnado de mudança, vai ser pouco relevante na igreja, na cidade, em qualquer lugar. Vamos lá, meu amigo, depois a gente volta aqui. Pastor, falou em ação social. Acabei de responder depois aqui, mas eu volto aqui. Falaste de ação social. Quando eu cheguei na igreja, eu notei que ela era muito egoísta, muito recolhimento de ofertas que era aplicado em eventos para a própria membresia. Então a gente comecei a ter contato com a MDA, fiquei maravilhado com isso e estimulei bastante a ação social, recolher alimentos para distribuição. Só que daí a gente atraiu uma classe de necessitados profissionais na Pentecostal. Então apareceu muita gente que só queria a comida e não queria o evangelho. E no momento que... Não, gente... Dá para esclarecer? Vou te ajudar, irmão. Isso é muito comum. Isso é muito comum, isso é básico. É básico. Jesus passou por isso. Falaram, mestre, estão vindo atrás do seu por causa da comida, você não está vendo? Isso é básico. Vai vir pessoas. Mas eu prefiro fazer algo ainda que pessoas interpretem errado e usem errado que não fazer nada. Entendeu? Nós passamos por isso. Eu criei um restaurante chamado Céu Aberto. As pessoas, né, um restaurante céu aberto, bem, comer fora mesmo. Não. E aí eu traí um monte de gente lá, e deu problema. Eu falei, meu Deus, vou parar por disso? Não, eu tenho que inventar outra coisa. Inventei uma creche. Eu sempre dou um jeito. Antes do quilo do amor, que é esse que a gente recolhe, eu sempre fui, gente, eu não sou uma pessoa que deu certo a primeira vez, eu sou uma pessoa quase que nem Einstein, de vez em quando acerta. Mas eu sempre tive vontade de ajudar os pobres, eu venho de uma família muito pobre, e Deus me prosperou, e a igreja tem que ter, a igreja tem que servir a comunidade, a igreja não pode servir a si mesma, a igreja relevante serve a comunidade, eu tenho que fazer alguma coisa para esse povo. Então, um dia eu estava numa escola, minha filha estava numa escola pública, e aí eu vi aquela situação, tantos alunos, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então essa ideia, eu tenho que fazer uma coisa, ela gera mudança dentro de mim, isso me acompanha de dia e de noite, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não inventar alguma coisa, em algum tempo me interne que eu fico em crise de abstinência, eu tenho que inventar coisa, eu tenho que mudar a realidade. Eu fui colocado naquele lugar para mudar a história daquele bairro, para mudar a história das famílias, para mudar a história das pessoas. Então mudança é a essência do Evangelho.
Se nós pregamos o evangelho que a pessoa vai mudar, como é que a igreja não vai mudar? Isso não é coerente. Não tem coerência em você pregar um evangelho de mudança se a igreja não muda. Então, eu falei, meu Deus, aquela coisa, saí de lá e falei, tem que fazer alguma coisa, eu vou criar uma escola. Mas como é que você vai criar uma escola? Você sabe, você tem vontade de criar uma escola? Todos nós temos. Como é que você vai criar uma escola? Aí eu pensei, falei, puxa, as professoras já estão empregadas, têm emprego. Aí eu descobri que tinha uma professora lá na igreja, 10 anos desempregada. Eu falei, essa eu consigo contratar. Essa eu consigo. Entendeu? E matemática menos com menos dá mais. Isso é bênção. Aleluia. Então eu chamei essa professora, eu falei, eu sei que você está tanto tempo desempregado, eu tenho um emprego para você, tem uma escola ótima que quer que você dê aula. Ela falou, sério, pastor? Eu falei, sério. Ela até ficou emocionada. Eu falei, sério, irmão. Para mim, uma das melhores escolas, das melhores, é essa que eu quero que você trabalhe. Ela falou, onde, pastor? Aí eu tinha uma casinha, uma casinha sem reboco, sem nada, do lado da igreja. Eu falei, ali. Ela falou, pastor, não brinca comigo, faz 10 anos que eu estou procurando um emprego, estou te falando. Ali tem uma escola e eu sou o diretor e estou dando emprego para você. Ela foi trabalhar comigo. Hoje nós temos uma mega escola, referência na cidade, nós temos na África, nós temos muita coisa. Mas, se as pessoas vão tentar parar você, quando você começa a fazer alguma coisa, pode ter certeza. Então, aí quando eu fiz assim, eu tenho que ajudar os pobres. O que eu posso fazer para ajudar os pobres? Eu tinha feito já essa caixinha e eu fiquei triste com sal, fubá e não tenho que ajudar os pobres. Aí eu tinha uma ideia, eu tenho muitas ideias. Boa parte delas não aproveita, mas eu tenho ideias. Eu tenho ideias. Eu acho que esse é o negócio, né? Mudar, criar alguma coisa para fazer o reino de Deus funcionar. Então, eu falei assim, gente, quando você vier para a igreja, você que é abençoado, Deus mudou a sua vida, tem alimento na sua casa, você, irmã, faça um bolo, faça um pão, traga alguma coisa, e lá no fundo tem uma mesa que eu chamei de lavoura de Deus, você coloca lá, no final do culto, os irmãos necessitados vão lá e pegam o que precisarem, não tem que prestar conta de nada, e Deus abençoe. E a lavoura estava indo muito bem, as pessoas traziam, e os pobres, imagina, pobre é uma maravilha, né? Aí chega assim uma mesa farta, pode pegar o que quiser, e pobre pegava, e eu estava feliz demais, Deus está abençoando. Um dia um irmão daqueles bem abençoado da igreja, toda a igreja tem, um diácono abençoado, bem de vida, rapaz, eu gosto de ver esse menino do jeito que ele traz água, hein? Eu falei ontem à noite, a Bíblia diz que se eu sou um profeta, eu trabalho como profeta, eu tenho galardão de profeta. Estou aqui nesse calorão falando, né, que eu preparei para ganhar um galardão de profeta. Mas Jesus também disse, alguém der um copo d'água para um profeta, já ganhou o galardão de profeta. Aleluia. Já ganhou, vai embora. Glória a Deus. Veja só, daí o diácono comprou uma picanha bem bonita e preparou a picanha para fazer um churrasco. E trouxe para a lavoura e colocou lá. Meu Deus, que ação mais linda desse diácono. Só que quando terminou o culto, ele foi lá espiar para ver quem que ia pegar. Usado pelo inimigo. E aí foi o irmão que não estava tão mal de vida, só estava com desejo de comer a picanha. Ele não tem esse desejo, irmão. Já que a lavoura, né, era para os filhos de Deus, né? Ele foi lá, pegou a picanha e foi embora. O diácono veio possuído. Pastor, esse diácono não é da minha igreja, não. Tá vendo? Talvez ele mudou para lá o irmão dele. Pastor, você ouviu, pastor? O que fala, pastor? Eu sabia que esse negócio não dá certo. Comecei a exploração, tem que fechar o negócio. Puxa, a gente sofre pressão, irmão. Eu sou como qualquer pessoa. É forte, né? Eu falei, puxa, eu não tinha argumento para dizer que é coisa. Eu falei, irmão, você tem razão. Você tem razão. Não dá para a gente continuar fazendo assim, as pessoas estão nos explorando mesmo. Você viu, não posso, contra fato não tem argumento. Você viu, não. Eu não sou muito de brigar assim, de ficar. Eu tenho a chave da mudança na mão mesmo.
As pessoas que se levantam contra nós não têm chave da mudança, elas só tem aquela paulada que elas vão dar. Só aquela. Mas você tem a chave da mudança. Glória a Deus. Entendeu? Eu não tenho problema de perder. Não, irmão. Está certo. Você está certo. Aí nós paramos com a lavoura. Paramos com a lavoura. Mas quando Deus é comprometido com você, eu falei, gente, tem que ajudar os pobres. Vamos sair um irmão. Eu tinha um irmão na época. Na época era um irmão bem. Parou, irmão, parou. Ele Parou era. a lavoura. Parou a lavoura. Até eu ia lá. Essa você queria para a minha igreja, né? Aí ele perguntar pelo endereço, eu queria. Mas parou ali, mas dentro de mim não para, as coisas não podem parar dentro de você. Aleluia. A mudança em você se chama mudança. Aleluia, Deus. Eu falo, Deus, eu sei que isso não vai, eu tenho certeza que isso não vai, por isso que eu parei. Porque se eu soubesse que aquilo ia parar, você acha que ia parar? Sou bobo? Não, eu sabia que parar não é parar. Parar é apenas resolver uma questão da igreja, para não ficar trombando o tempo todo, não sou de trombar com as pessoas. Não é o meu estilo de liderança. E, sabe aqueles gatos que tem 7 vidas, mata um, tem 6, levanta eles de novo. Aí eu estou lá um dia, falo, Deus, eu tenho que resolver, eu quero ajudar os pobres. Aí vem um irmão, no final do culto aquele irmão sempre vinha falar comigo. Mas ele não era muito, ele sempre falava a mesma coisa, era um senhor de idade. Eu já sabia o que ele ia falar, todo domingo, ele já era meu velho há muitos anos. Terminava a reunião, vinha aquele irmão. Eu estava com o pastor lá de fora, gente, ele vinha lá, pegava a minha mão e falava tudo de novo. Eu já sabia até as vírgulas onde estava, eu olhando para ele, olhando. Tinha que esperar ele falar tudo aquilo, completava, né, aquela palavra e ia embora. Eu falei, Deus, mas tem que ter paciência. Eu estou lá há muitos anos. Aí nesse tempo veio esse irmão, eu falei, lá vem ele. Mas pense que aquele dia esse homem vinha da paz de Deus. Aleluia, Deus. Gente, Deus pode usar qualquer pessoa na sua igreja, não despreze ninguém. Deus é tremendo. Deus que faz mudança. Aí o irmão falou assim, pastor, eu acho que o senhor é tão generoso, o senhor quer ajudar os pobres. Eu falei, quero. Ele falou assim, olha o que ele falou, a gente tem tantas células na igreja, pastor, se cada célula der 30 quilos de alimento, pastor, você já pensou quanto alimento ele vai ter? Eu falei, pode ir embora, em nome de Jesus, está abençoado. Gente, eu falei, isso é de Deus. Aí nasceu o quilo do amor, nós levantamos só na nossa igreja 9 toneladas, nós levantamos muitos anos, alimento através dele. E ele logo depois entregou a palavra, morreu, foi morar com Jesus. Aleluia. Então, irmão, Glória a Deus. não desista. Se tem alguma coisa, por exemplo, vocês estão reclamando que tem, pega, vai onde tem viúva, mas viúva de verdade, não aquelas genéricas. Onde tem viúva de verdade, onde tem criança pobre, onde tem doente no hospital, vai atrás dessa gente, dá alimento para eles, faz alguma coisa, mas não pare, não pare, não pare. Não pare, de maneira nenhuma, não pare. Esse é o meu coração. Vamos lá, meu irmão, você. Eu sou líder de célula, sou pastor da igreja, né? Nossa igreja é uma igreja que está com uma transição que o senhor falou tem mais de 30 anos, nós estamos começando nela, entendeu? Estamos há 2 anos aí. E assim, por exemplo, na célula em que eu na minha casa, eu percebo uma dificuldade da questão do crescimento, né? As pessoas, eu quando encarei com a questão do ideal, eu desejo no primeiro momento que eu quero colocar uma célula na minha casa, né? E pensei que o crescimento seria algo muito rápido, né? E eu não sei, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, se essa falta de envolvimento, se é que essa é a palavra correta, né? Daquela célula que se envolvia na minha casa, não estou querendo trazer mais pessoas, ajudar pessoas a vir, trazer pessoas para a célula, né? É uma falta, talvez, de uma visão mais centrada na igreja, o público tem que falar mais sobre isso, ou é algo local, só daquela célula. Eu pensei assim, esse crescimento no meu coração tem crescimento. Olha, célula é uma estrutura. Concorda comigo? Célula é uma estrutura. Ok? A estrutura em si, ela não é boa, não é ruim. O que vai fazer a diferença de crescimento de uma igreja não é a estrutura. Não é a estrutura. É a visão e a cultura. Por exemplo, uma coisa que eu aprendo com o Eibe. A visão do Eibe não é a igreja. A visão do Eibe é o mundo.
Você já percebeu isso? O Abe não é um cara focado para dentro da igreja. O Abe não é. Todas as igrejas grandes que eu conheço de célula que crescem não são focadas para dentro da igreja. A visão é para fora. Se nós não mudamos a visão, nós não vamos ter, ainda que usando a mesma estrutura, o mesmo resultado. Por causa da visão e por causa da cultura, que eu falei um pouco antes para vocês. Por exemplo, vocês viram a Andréia falando hoje de manhã? Vocês viram a Andréia? Amém. O que é aquilo, irmão? Aquilo é uma estrutura ou aquilo é uma cultura e uma visão? Cultura. Aquilo é cultura e visão, é paixão por pessoas e uma visão de ganhar o mundo. Aí seja com célula, seja sem célula, seja que ferramenta for, o Abe ia ser um sucesso. Por causa da visão e por causa da cultura. A gente pega a estrutura, não muda a cultura nem a visão e a coisa continua enroscada do mesmo jeito. A gente pegou a igrejinha das 4 paredes e levou para dentro da nossa casa. Continua a mesma coisa. Só mudou o morto de lugar. Pastor, aquela mensagem do... Você está entendendo? Então eu penso que é muito interessante. Se você quer que sua igreja cresça, tem que mudar a cultura. Tem que mudar. Gente, já volto aqui, irmão, porque é interessante. Isso aqui é muito interessante. Porque, por exemplo, irmã, eu quero muito voltar aqui. Cícera, né? Cícera, isso. Cristina fica mais fácil para mim. Veja só, irmão. Eu sou um pastor que quero esse crescimento da igreja. Eu quero o crescimento. Eu vim aqui, eu vi o Abe e tal. Nossa igreja vai crescer. Tem célula, agora vai. Aí eu começo a pregar e o negócio não vai, mas vai, não vai. Eu descubro o quê? Eu venho aqui e vejo o Abe fazendo apelo. O cara faz apelo, até os anjos se convertem. Vai um monte de gente lá na frente e gente chora. E eu faço apelo. Só eu que choro. Não acontece nada. Eu tenho problema. As coisas não acontecem como ele. Por quê? Várias razões. Nosso povo não convida as pessoas porque eles não têm a cultura, o valor de valorizar as pessoas que não conhecem a Deus para vir à igreja. Nós não temos visão, então tem que mudar. Aí, rapaz, eu vou te contar o que eu fiz. Fala, Deus me ajuda. Eu tenho a estrutura, mas eu não tenho a cultura nem a visão. Eu não tenho o coração do Abe, eu não tenho a palavra, eu não tenho o jeito, a unção. Meu negócio não é estrutura. A estrutura eu comprei, está toda aqui. Tem os livros, DVDs, mas eu não trouxe a unção, não tenho essa visão. Aí eu cheguei para a igreja e falei, me ajude. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso. Eu tenho estrutura, eu tenho barco e agora eu preciso encher de peixes. E eu sou um péssimo pescador. Então eu preciso que vocês me ajudem a pescar. Pensa um pastor, cheguei na frente da igreja e falei assim, gente, eu não sou dos piores pregadores, mas na hora de fazer apelo parece que vira um atropelo, as pessoas não convertem, eu não sei fazer apelo, eu não consigo comunicar, eu não tenho linguagem com o pecador, eu tenho linguagem com o crente, eu não sei comunicar com o pecador, eu sei falar com o crente, para dar dízimo eu sei falar com eles, mas eu não sei falar com pecador, eu não entendo, eu nunca fui envolvido em pecado, essas coisas, eu não sei, não entendo a linguagem de pecador. E aí eu falei assim para a igreja, gente, eu vou pregar como eu sempre prego. Na hora de fazer apelo, Deus me deu essa estratégia. Na hora de fazer apelo, eu falei, você irmão, você que convidou a pessoa, você vai fazer o apelo para ela. Eu falo, igreja, você agora, né? Nesse momento, essa pessoa que trouxe você, que te ama muito, te quer muito bem, ela tem um convite maravilhoso para fazer para você. Foi uma música, e aí eu fico lá. Funciona. O que aconteceu? No primeiro domingo decidiu, mais gente tinha decidido todos os anos que eu era pastor. Tem que ser humilde, né, pastor? Tem que ser humilde para reconhecer as... Não é humilde nada, a coisa está feia mesmo. Só reconhecer as limitações, né?
Eu falo, quando as pessoas falam de nossa, é humilde, eu falo, não sou humilde, sou honesto. Olha, sabe o que aconteceu? Esse domingo foi assim, o próximo domingo foi assim. Nunca mais, na nossa igreja, mais de 10 anos, 15 anos, isso. Nunca mais teve um domingo, seja eu quem quer que seja, faça apelo no convergente da igreja. Agora já é diferente, agora eu já aprendi a fazer apelo, aprendi com os irmãos, ter a linguagem dos crentes, dos incrédulos, eu aprendi, graças a Deus. Entendeu? Então, nós precisamos entender que a estrutura não será suficiente. Nós vamos ter que agregar, né, essa coisa da, por exemplo assim, se uma igreja quer crescer, não cresce para dentro, tem que ir para fora. Tem que fazer reunião na praça, tem que ir para... Meu amigo, leva essa célula lá para não sei onde, mas dentro da sua casa ela não vai crescer. Se os crentes forem com você, meio caminho andado. Mas se eles não forem, reúne eles e vai você. Quando eu comecei, né, na nossa igreja, que eu queria que a nossa igreja crescesse, eu pegava minha Bíblia, saía pela rua com a Bíblia na mão. Eu era um pastor jovenzinho, tinha muito tempo. Eu saía andando sem destino, parecia meio perturbado, sem destino. À tarde eu fazia isso. Estava andando na rua, pensando, dá direção, deixa eu falar com alguém. Aí encontrava alguém na rua, e eu logo perguntava, tudo bem com você? Tem alguém doente na sua casa? Você está passando alguma coisa? Já vinha lá problema. E aí eu já ia lá orar por ele, orar pela sogra dele. Gente, veio tanta gente na rua nesse tempo. Então, igreja que vai crescer com estrutura de célula, é a igreja que tem visão para fora, não tem visão voltada para dentro, não. Vai cuidar, vai discipular, mas a paixão é o perdido, com certeza. Vamos lá, Cristina, depois irmão, que eu acho que já está quase. Só para complementar aquela palavra do pastor Ed, né? Ele falando sobre a eclésia, a igreja. Meu estão Deus. os exércitos e o rebanho está lá fora. Foi muito claro. Minha filha, aquela palavra do Ed Liu, eu vou voltar para casa, eu vou fechar meu mercadinho em Curitiba. Que é isso? Que é aquilo? Meu Deus do céu. Pastor, Clareou tudo. Vai parar de crente sentado em banco. Vai. O senhor encontrou assim, vai resistência fechar cinema, vai fechar outra coisa. O senhor encontrou resistência na liderança? Tua pergunta é boa demais. O pastor Clay está perguntando se eu encontrei resistência. Se você não encontrar resistência, você é um líder fraco. A resistência demonstra força de liderança. Ninguém resiste coisa fraca. Ninguém resiste. Entendeu? Resistência é uma bênção. Porque resistência é que faz sua musculatura de liderança. Os que resistem determinam o tamanho da sua liderança. Se tem gente resistindo muito, que você vai ser um mega líder. Aleluia, glória a Deus. Olha, eu gosto muito de pensar nisso. Se Davi tivesse matado um gigante de 1,30 m, Davi não era o que ele é. Gente, a resistência é presente de Deus para o nosso ministério. Há pessoas que resistem. Eu gosto que pessoas resistam porque elas provam os meus argumentos. Elas provam. Eu gosto de encontrar gente resistente. Você tem coração humilde, fala, irmão, me ajuda, né? Ele está mostrando pontos que você não está vendo. Eu amo essas pessoas, eu gosto demais delas. Eu ouço muito, eu fico dando muita atenção para elas. Vamos lá, meu irmão, depois a gente fala. Você está aí, meu amigo. Como que eu chegaria lá, como que os passos são orientados assim? Chegar lá onde você quer chegar? Na igreja, quando eu retorno. Agora, quando você voltar para a igreja? É, isso mesmo. Dá aí uma... Se você deve ser isso, deve ser isso. Foto de avião, que de baixo demora. É estrutura. Irmão, Oi, Jesus. eu não sei. Eu não conheço a sua igreja. Entendeu? Eu posso te dar alguns pontos gerais, mas eu não posso especificar. Tá? Okay. Primeiro, um homem de Deus tem que ser quebrantado. Tem que ser quebrantado. O Wave usa essa frase: nada forçado dá certo. O homem de Deus tem que ser quebrantado. Ele é servo. Jesus diz: se você quer ser grande entre os seus, seja servo deles. A autoridade nos é dada dessa forma.
entendeu? Então seja um líder quebrantado. Eu não conheço a igreja, né? Mas eu sempre, desde o começo, mas até hoje, eu considero demais. Eu trabalho com equipe, eu ouço as pessoas, mesmo quando elas estão dizendo coisas que eu não gostaria de ouvir, mas Deus pode estar usando a vida delas, então eu ouço com muita atenção, muita atenção. Se a pessoa é por mim ou não, eu ouço aquela pessoa, todos. Então seja um líder quebrantado, entendeu? Busque de Deus, né, um caminho claro para a sua vida e ministério, que você esteja disposto a morrer por aquilo. Gente, eu sempre falo assim, olha, ministério para mim, a igreja, é minha vida. Não é o lugar onde eu tenho a minha provisão, é o lugar onde eu decidi gastar a minha vida. Eu não pastorei aquele povo por causa do sucesso. Eu não tinha sucesso nenhum. Eu pastorei aquele povo porque eu decidi amar aquele povo como decidi amar a minha esposa. É a mesma coisa, eu falei para aquele povo, eu vou dar minha vida para vocês. Eu não sei o que vai ser, nós éramos uma igreja muito pobre, mas eu quero morrer entre vocês, ou encontrar Jesus entre vocês. Eu não trocarei vocês daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, quando eu tiver um projeto bom e quando eu for. Não, vocês, Deus me deu para vocês. Eu sou uma dádiva de Deus para vocês. Eu não estou aqui trocado por dinheiro, entendeu? E eu acho que quando um homem tem esse coração para um povo, Deus honra, né? Hoje nós somos um povo grande, hoje nós somos muita gente, né? Milhares de pessoas, mas não era. Hoje eu tenho muitos, não tinha, mas eu estava disposto e Deus sabe. Então, quando eu não sei onde você está, não sei sua igreja, mas quando você tem um coração desse para Deus, para as pessoas, para ajudar as pessoas, eu sempre falo para as pessoas, eu não quero usar as pessoas, eu quero servir as pessoas, né? E quando sinceramente você não usa as pessoas para você crescer, mas você serve, Jesus disse, você vai ser um líder reconhecido, eles vão reconhecer você, se você fizer isso, né? Tenha muito respeito por aquilo que eles creem, porque a crença deles foi construída por muitos anos, por pessoas que gastaram a vida em favor deles, e eles têm esse respeito, às vezes até por pastores que já morreram. Então, um pastor me falou assim, quando estava chegando na Shalom, nunca pise na história dos outros pastores para subir, honre, ainda que você nem conheceu, mas honre, aplique uma coisa, talvez a última coisa, quando eu olho para o Eibe, que o Eibe me inspira, o que o Eibe faz? O Eibe tem um compromisso com os valores da palavra de Deus que me apaixona. Parece que a Bíblia cabe bem nele, é uma roupa feita para ele. Esses princípios bíblicos têm que ser feitos para nós, entender? Né? Ore muito, ore com o seu povo, abençoe o seu povo. Eu sei, meu Deus, todo domingo eu chamo meu povo para abençoar, como abençoo os meus filhos. Eu quero o bem deles, eu quero ajudá-los a crescer, eu quero que eles se tornem grandes líderes na igreja, eu quero que eles amem a Jesus, eu quero que eles, você está entendendo? Não seja dono, eu não sou dono de nada, irmão. Nada. Eu tenho uma igreja grande, mas se eu preciso de 10 reais, eu vou no tesoureiro da igreja para pedir um vale. Você pode me dar um vale? Você entendeu? Eu não sou dono de nada. Deus sabe que eu não sou dono de nada. Não, todo ano tem eleição na igreja, eu falo, se vocês quiserem que eu continue pastor, eu continuo servindo vocês. Você entendeu? Eu já poderia, mas tem um coração de servo, assim, né? Isso independente do tamanho da igreja que você está, no momento em que você está, da visão de crescimento, mas sirva, que as pessoas olhem para você e falem, puxa, nosso pastor daria a vida por nós. Se você der a vida pelo seu povo, eles darão a vida deles por você. Isso é impressionante. Aquilo que você planta, você colhe. Como você trata as pessoas, elas vão tratar você. E o crescimento é Deus que dá. Eu nunca tive atrás de crescimento, não sei como é que faz para a igreja crescer, não sei. A Bíblia diz que o crescimento Deus dá, eu apenas preciso seguir a Ele. Tenho alvos, você me perguntou, que é diferente de visão, né? A visão é o que eu sou, o alvo é o que eu faço, entendeu? Eu sou apaixonado por Jesus, eu sou apaixonado por pessoas, e aí o que eu faço é ter 100 igrejas com 1000 pessoas, ter 1000 células, ter o que eu tenho, isso é algo, mas a visão é aquilo que eu sou.
E pastor, Fala, meu amigo, já. falando da 6h30 já? de não amar, 5h25. É 5h. Ok, de não 5h30 já amar a tem que... estrutura, mas amar o mundo, amar as pessoas. Eu fico impressionado quando o pastor ele deixou a igreja aqui já toda estruturada. Meu Deus. E foi entrar nas favelas lá em Fortaleza, né? Foi começar Pensa numa tudo coisa dessas. do começo. O Abe ama pessoas e usa coisas. Ele ama, gente. Ama. E usa as coisas. Mais alguma pergunta para nós ir embora? Fala, meu irmão. Eu sou ministério apacentado em Lagoa Sul e pastorei apacentar em Recife. Venho te agradecer, está sendo muito boa essas palavras resumidas, né? E a gente está no momento, quem ouviu falar no ministério apacentado, as canções, o pastor Marcos Gregório, e ele não pôde vir por uma questão de saúde, ele disse, vai lá. É mesmo, dá um abraço para ele, eu gosto muito dele. E ele disse, a gente vai entrar no momento mais importante da igreja e eu preciso que a gente converse sobre e não coisa. E ele falou, vamos começar por Recife. Você está em Recife? Estou em Boa Viagem. Boa viagem. Vida E aí? dura, né? Morar com esse irmão, trabalhando boa viagem, Recife, não. Ninguém merece um negócio desse, meu filho. Nós temos igrejas muito boas lá em Recife também. Então, a minha pergunta, sendo mais objetivo, depois de te agradecer, essa transição, quando você começou a pensar nela, você foi 1 a 1, você criou um time de transição. Eu já fiz muita fusão entre 3 grandes fusões em companhias, mas não tem nada a ver com o reino de Deus. O que você pode, mais uma vez, abrilhantar e somar com a gente? Você fez 3 fusões, eu já fiz muitas confusões. Eu participei de 3 corporativas que não tem nada a ver com o Evangelho. Para mim, Sim. o segredo de qualquer sucesso de igreja está numa vida de um relacionamento íntimo com Deus e de uma vida de serviço às pessoas. Então, a transição, para mim, ela não é uma questão de modelo. Não se transiciona um modelo, eu penso. A gente transiciona o coração das pessoas. A gente muda, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, o coração das pessoas. Elas não eram generosas, ok, acabou meu tempo, meu filho, já estou indo. Elas não eram generosas, agora elas são. Você pode fazer, eu trabalho muito, né, no discipulado 1 a 1. Por exemplo, está aqui o Fábio, né, o Mauro, são discípulos amados, filhos queridos, me conhecem há muito tempo. Então nós trabalhamos muito nessa coisa pessoal, motivando as pessoas, né, pessoalmente. Mas trabalhamos muito com equipe também. Eu acredito que um homem sozinho faz muito pouco. Minha capacidade pastoral é para 300 pessoas, não mais do que isso. Fora disso, eu só posso fazer por equipe. Eu não consigo fazer sozinho. Então eu trabalho muito, trabalhando, né, compartilhando, ouvindo, aprendendo, construindo juntos. Eu acho que mais ou menos por aí. E a transição, irmão, para a gente concluir, a transição, ela é mais fácil para uns, ela é um pouco mais complexa para outros. Nós temos uma história de formação, nós temos uma história das pessoas que estão ao nosso redor, mas uma coisa é certa, Deus nos chamou para um reino vencedor. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, é nele que nós temos a vitória, vai dar certo. Eu tenho sempre certeza, vai dar certo. Aí quando está muito ruim, eu falo, Senhor, se não der certo aqui, lá em cima vai dar, mas vai dar certo. Tá bom, gente, vamos ficar de pé, eu quero orar agradecendo muito esse tempo.